Glória a Deus, é verdade. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa sim o teu servo que veio, Senhor, com entendimento, lido na tua palavra, que é a verdade, para compartilhar conosco, glorificar o reino do Senhor e o nome do Senhor, que sejam exaltados. O Senhor dá o direcionamento pela vontade do Espírito Santo de Deus, porque assim nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre todos nós a tua unção, teu direcionamento, a capacitação para que nós venhamos a ouvir, meditar, aprender e aplicar nas nossas vidas, para que nós cada vez mais nos tornemos pessoas melhores para agradar ao Senhor e trabalhar em prol do reino do Senhor. É assim que nós te pedimos, nós suplicamos, e pelo entendimento de todos que estão aqui, nós glorificamos e declaramos amém e damos graças a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Eita Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja, né, a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Motivo de muita alegria, né, estar aqui juntamente com os irmãos. E não é por questão de quantidade, até porque o mais importante para o Senhor é a qualidade e aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, né? Estou aqui muito feliz, agradeço a missionária Helena, né, por ter nos indicado, e também pela confiança da vida da serva do Senhor, a irmã Silvana, né? Deus abençoe sua vida. É um grande prazer estar conhecendo uma parte dos irmãos que vão morar no céu. Glória a Deus. E estamos aqui para não simplesmente aprender, mas crescer naquilo a qual Deus ele tem para a nossa vida, né? Peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Deus seja louvado nessa noite, nessa tarde, né? Para chegar a noite já já. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Louvado seja Deus. Pode sentar nessa tarde em nome de Jesus. Eu quero me apresentar, né, de antemão. Eu sou o missionário Wesley Oliveira, mais conhecido como cantor e pregador de reflexões. Me congrego ali na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva é o Senhor, liderado pelo pastor Sérgio Maciel e pela pastora Márcia, a qual se encontra no bairro Passaré. Estou nas bênçãos dos meus pastores, né, e sobretudo nas bênçãos dos meus maiores líderes, que são os meus pais, meu pai e a minha mãe, né, grandes intercessores de fé e de caminhada, a qual, se eu estou aqui hoje apregoando nessa boa mensagem, adorando ao Senhor, através de um voto a qual foi feita há 28 anos passados, a qual os meus pais fizeram pela minha vida, a qual eu estava em um berço de morte, né, na beira da morte, tive 3 convulsões geradas à morte, mas através do voto que os meus pais fizeram, hoje eu estou aqui para declarar que se Deus ele fez um milagre na minha vida, Ele também vai fazer um milagre na sua vida também. Em nome de Jesus. Irmãos, todos nós sabemos, né, o que é uma carta. A carta é algo que é transmitido e é liberado para uma pessoa, seja uma pessoa de longe, seja uma pessoa de perto, seja uma pessoa a qual basicamente você não vê há tantos e tantos anos, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui já fizemos uma carta para alguém, seja na infância, seja
na adolescência, seja na juventude, seja pelo que for. E o que Cristo ele quer nos ensinar aqui nessa palavra é que nós somos a carta do Deus vivo. Nós somos essa essência do Deus vivo. Para que a gente seja transmitida através da nossa vida inspirada pelo Espírito Santo, a qual nos projetou, a qual nos selou e sobre todas as coisas também nos liberou para uma grande e poderosa obra. Nós somos essa carta viva. E assim como essa palavra ela foi transmitida para a nossa vida, é o nosso dever transmitir essa palavra para aqueles a qual precisa, principalmente aqueles que estão aí fora. Porque é muito fácil, né, aqueles que vêm para a igreja, que já sabem já o que é o Evangelho, o que é uma salvação, quem é Cristo, como Cristo ele é revelado, como Cristo ele é pronunciado. Mas essas pessoas que estão aí fora, elas não conhecem. E cabe a nós esse dever de pronunciar essa essência e transmitir aquilo a qual nós somos, uma carta viva pelo Senhor. Só que o que nos chama a atenção aqui, para nós começarmos e para nós entendermos essa palavra, é que assim como a nossa irmã mesmo aqui falou e frisou, né? Nós não devemos nos esconder e sobre todas as coisas nós não devemos estar na presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, e se esconder da face do Senhor como se o Senhor fosse um bicho-papão, como se o Senhor fosse algo tenebroso. E sabemos que tudo aquilo a qual nós cometemos, a qual nós fizemos, né, enfim, né, vai pelo o livro da vida. E o Senhor ele vai pesar naquele grande dia, né, para saber, será que verdadeiramente a gente revelou os talentos a qual Deus ele nos entregou, ou a gente escondeu mesmo? Ou a gente quis fugir da face do Senhor, mesmo como Jonas quis fugir, quis se esconder. Só que a gente sabe que a gente não pode se esconder, a gente não pode fugir, porque como o salmista vai declarar, se eu subir no mais alto céu, o Senhor vai estar lá. Se eu estar no mais profundo abismo, o Senhor também vai estar lá. E o versículo 2, ele traz isso, que a gente tem que ser essa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Não é esconder, mas é ser lido a cada dia. Mas, missionário, como é que eu devo ser lido pelas pessoas? É através do meu bom testemunho, é através das minhas boas obras, porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu ter fé sabendo que eu não tenho obra. Não adianta eu ter vontade do Senhor sabendo que eu não tenho sacrifício. Não adianta eu fazer de todas e todas as coisas sabendo que eu não tenho obediência ao Senhor. Como o livro de Provérbios vai declarar e vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente tem que ter esse princípio sobre a nossa vida. A gente tem que carregar isso sobre a nossa vida. Que nós temos a essência de Cristo. Que nós temos que pronunciar a essência de Cristo. E nós temos que viver essa essência de Cristo. Então, como a palavra do Senhor vai declarar e vai dizer que é eu ser conhecido, mas eu também ser lido. Uma banda que eu gosto bastante, eu acredito que todos conhecem, é o Ministério Trazendo a Arca. E existe um certo louvor que é muito conhecido, que é o chamado Tua Graça Me Basta. E eu estava ouvindo o testemunho desse louvor, estava querendo ouvir no que se baseia, né, esse louvor. E o testemunho desse louvor é muito gratificante, aonde os cantores eles tiveram ali, né, um chamamento, tiveram ali um chamado para eles cantar num certo congresso. E eles não eram muito conhecidos ali naquela época, só eram conhecidos ali pelo Rio de Janeiro. E nós vamos ver ali que eles foram ali no primeiro momento, só que eles não foram chamados. Foram no segundo momento ali, só que também não foram chamados. Porque só quem foi chamado naquela ocasião foi a Ludmila Febre, foi o Diante do Trono, foi outros e outros ministérios que estavam, né, estourando naquele momento. E eles não foram chamados.
E ali os cantores, eles chegaram ali num hotel, ali totalmente ali cansados e totalmente frustrados. Totalmente ali tristes. E ali eles foram ali se entristecendo, foram ali ficando ali frustrados. E o Senhor vai bradar na vida de algum deles e vai perguntar: para que vocês estão cantando estas canções? Para que vocês estão pronunciando estas canções? E ali um cantor vai falar com o Senhor e vai dizer: para ti, Senhor. Nós louvamos para ti. Nós adoramos a ti. E o Senhor vai bradar e vai dizer: então, para que vocês querem ser reconhecidos por tantas e tantas pessoas? Sabendo que eu reconheço vocês. Sabendo que eu tenho uma grande obra na vida de vocês. E ali, depois que eles escutaram ali aquela voz do Senhor, foi nascendo aquela canção: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que eu conheçam a ti. E a gente vai conhecendo o resto. Então a gente só tem que ser reconhecido pelo Senhor sobre todas as coisas. Fazer a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E que o reino dele venha ser chegado sobre a nossa vida também. Fazer com que essa obra venha não diminuir, mas que venha ser aumentada e que venha ser expandida aí sobre a face da terra. E é necessário que essa palavra venha ser apregoada? É necessário. É necessário que o reino do Senhor venha ser pronunciado? É necessário. Porque a gente vai ver aí afora, se uma pessoa ela morre, se uma pessoa ela falece, é por nossa causa. Mas por que você está falando isso, missionário? Porque eu não atirei ninguém, eu não matei ninguém, e muito menos eu não difamei ninguém. Você pode não ter feito isso, mas o principal, você era para ter feito e você não fez. Você não pregou a palavra para aquela pessoa. Glória a Deus. Você não pronunciou a palavra do Senhor para aquela pessoa. E aí muitas das vezes a pessoa morre sem Cristo, e aí a culpa vai ser nossa. Porque o dever do Evangelho foi cabe a nós, não foi cabe aos anjos. Não foi cabe e as outras criaturas a qual Deus ele fez, foi cabe a nós. Então é aquela coisa. Nessa tarde, você tem que ser lido por todas as pessoas pelas atitudes a qual você é. E pela boa parte a qual a cada dia você escolhe. E qual é a boa parte? É ficar firmado na palavra. É ficar cada dia fixado na palavra, assim como Maria fez. A gente vê que Jesus estava ali na casa ali de Marta, estava ali na casa de Maria, e Maria escolheu a boa parte. Foi ouvir a Jesus, foi escutar Jesus, e Marta estava cuidando dos afazeres ali de casa. E é o que muitas das vezes tira o nosso foco e tira a nossa atenção, sabendo, irmão, que diante de todas as coisas a qual rodeiam a nossa vida, rodeiam a nossa volta, e daquilo a qual a gente tem para fazer, seja um lavar uma louça, seja um passar um pano na casa, mas será que você não tem 1 minuto, será que você não tem 2 minutos para louvar o Senhor, para engrandecer ao Senhor, para fazer um culto doméstico na tua casa, para você ser um verdadeiro cristão mesmo, de pronunciar a boa verdade, de visitar os órfãos e as viúvas, de fazer com que a tua chama não venha se apagar, mas que venha ser a cada dia aumentada e transmitida. Será que você não tem um tempo para o Senhor para dizer: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas assim como a tua palavra vai dizer lá em Tiago, eu vou falar e eu vou exercitar, que a oração de um justo terá move muito seus efeitos. E é o poder da oração que nos move. É o poder da palavra do Senhor que nos move. E através dessa carta viva a qual nós somos, irmão, que a cada dia nós temos que exercitar, guardar a nossa fé, combater o bom combate, como o apóstolo Paulo vai frisar e vai falar, para que naquele grande dia a gente venha ser reconhecido como um verdadeiro discípulo, a qual a gente foi na terra e vai ser reconhecido lá na glória. Aleluia. O bom discípulo, a qual leva a sua cruz sem reclamar, porque Cristo ele levou a cruz ali, mas ele não reclamou para dizer: o que é que adianta eu levar a cruz por essa humanidade,
a qual vai continuar pecando, a qual vai continuar se afastando da minha presença, a qual vai continuar do mesmo jeito que está. Cristo, ele não abriu a boca. Como o Isaías vai declarar e vai dizer. Ele agiu calado por amor de mim, por amor de você. Como uma carta viva, transmitida. Como uma carta viva que transmite o amor, que transmite a graça, que transmite a esperança. E a gente vê que cedo ou tarde, por mais que seja difícil hoje, mas a gente vai ver que lá na frente vai valer a pena. Porque aquela pessoa que está afastada da presença do Senhor vai voltar para a presença do Senhor. Aquela pessoa que nunca conheceu a Cristo vai conhecer o poder do Senhor. Porque a gente não está falando da palavra do homem. Porque a gente não está falando de palavra de política, seja isso ou seja daquilo, não. A gente está falando da palavra da cruz. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Que a palavra da cruz é loucura para aqueles a qual você oferece, mas para nós é vida eterna, é salvação. Então a gente tem que ser conhecido e lido. Não conhecido por ser uma pessoa a qual quando vai orar pela vida de alguém, essa pessoa só foi curada através de mim. Essa pessoa só foi libertada através de mim, sabendo que a gente não pode nada, que a gente não é nada sem o Senhor. Eita glória, aleluia. E quando uma pessoa ela é libertada, é através do poder do Senhor. Glória a Deus. Você só é o canal, nós só somos o canal. Deus de poder. Porque a principal fonte é Ele, é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a gente vê que naquele tempo, como a palavra do Senhor vai declarar e vai dizer aqui, muitos procuravam e muitos necessitavam cartas de recomendações. Muitos procuravam tais cartas de recomendações para dizer, eu estou indo para aquele lugar, eu estou indo evangelizar ali, eu estou indo pregar ali e tal, mas eu preciso de uma carta de recomendação para me colocar bem, para me basear bem, para me qualificar bem. E o Senhor não chama ninguém de perfeito, porque perfeito só é Ele. Glória a Deus. A gente procura a cada dia se consertar na nossa vida, na nossa mente, no nosso entendimento, para que a gente não venha errar os mesmos erros a qual a gente comete todo dia. Eita Deus. Eu luto contra mim mesmo. Eu luto contra o meu orgulho a cada dia. Eita Jesus. Dizer que eu sou salvo, isso daí é um erro. Porque a gente vai ver que a palavra do Senhor vai dizer o quê? Guarda o que tu tens, Aleluia. para que ninguém tome a tua Oh, coroa. glória a Deus. Então eu não posso dizer que eu já sou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu posso estar aqui na presença do Senhor hoje. Mas se eu cair nas armadilhas e nos pratos a qual o inimigo vai me colocar mais lá na frente, eu não posso dizer que eu já estou salvo. Aleluia. Eu posso dizer que eu estou sujo, eu posso dizer que eu estou perdido. Oh, glória. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito. Mas eu sei que a cada dia, se eu me humilhar, se eu dobrar o meu joelho, Eita se eu confessar o meu pecado, Aleluia, Deus. eu vou alcançar a misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, que nesse tempo muitos procuravam isso. Essas tais cartas de recomendações. É algo até que eu falei para minha irmã, e ela pode até me desmentir aqui se eu falei alguma coisa. Se fosse para chegar hoje aqui nesse lugar, com a quantidade de pessoas a qual está aqui hoje, com não tantos recursos a qual como tantas e tantas casas de orações tem. Eu acredito que se fosse um pregador renomado, coisa tal, Com certeza. a pessoa olhava para esse lugar aqui, olhava para a quantidade de pessoas aqui. Eu pregar aqui, eu estou fora. É, desse Eu jeito. vou voltar para o meu canto. Desse jeito. Eu vou voltar para a minha casa. Eu vou colocar alguma outra desculpa, porque para mim não dá não. Desse jeitinho. Porque a principal estrela se baseia neles e não em Cristo. Eita glória. Porque a principal glória se baseia neles e não em Cristo. Aleluia, Jesus. Porque a principal virtude se baseia neles e não em Cristo. Eita, Jesus. E a única Obrigada, coisa que eu pedi Deus. para minha irmã foi só o Uber. Ela pode me desmentir se eu falei alguma Obrigada, coisa. Deus. Oh, Deus maravilhoso.
Porque é muito bom quando Deus ele reconhece a nossa necessidade. Isso é bom. Se Deus tocar no coração de alguém para dar uma oferta missionária, amém também. Mas nunca peça e muito menos venda aquilo a qual você tem e foi transmitido para você de graça. Glória a Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar se baseando no evangelho de fariseu. Eita, Jesus amado. No evangelho onde eles se achavam que eram perfeitos. Mas eles sabiam que eles tinham esse pecado. Então a gente tem que reconhecer e saber que carta de recomendação, que elogio, que fama, que vaidade, nada disso vai subir diante da glória do Senhor. Eita, glória. Nada disso vai nos identificar. Oh, Jesus amado. Até porque o teu testemunho vivo já é uma carta de recomendação. Glória a Deus. Aquilo a qual Deus ele fez na tua vida já é uma carta de recomendação. Glória a Deus, aleluia. Porque você vai voltar a 10, a 15, a 20 anos passados. Eu sempre faço esse paradoxo. Você volta aí a 10, 15 anos passados e você vai contar quantas pessoas colocaram a mão sobre o teu ombro. E durante esses 10, 15 anos passados para hoje, quantas pessoas restaram daquelas que colocaram a mão sobre o teu ombro? Você vai ver e você vai perceber que de 5, de 8, de 10, enfim, eu acredito que só restou um, ou então só restou 2, ou então só restou praticamente nem ninguém. Mas você vai ver que durante esses 10, 15 anos, para hoje, sempre esteve um, e sempre vai existir ele, Aleluia. que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que colocou a mão sobre o teu ombro, que levanta a cada dia o teu ser, a tua vida, para que enquanto você estiver chorando, Ele venha te consolar. Para que enquanto você estiver abatido e fraco, Ele venha te fortalecer. Para que enquanto você estiver cabisbaixo, Ele venha te alegrar. Glória a Deus. Aleluia. Ele venha te animar. Ele venha te transformar. Então tem essas coisas, irmão, que muitas das vezes eu não acredito nem que é a igreja que entristece. É o próprio Espírito Santo de Deus. Dessa questão que eu já acabei a minha participação, eu quero o meu cachê, eu já fiz a igreja pular, eu já fiz a igreja adorar, já fiz a minha parte. Aleluia. Tratando como se Deus fosse um negócio. É verdade. Tratando como se Cristo fosse ali uma venda. Seja uma perfumaria da vida, seja uma bomboniere da vida, a qual você vê por aí. E Jesus, ele não é negócio. É verdade. Para que você venha ficar trocando ali, como se fosse uma loteria dos sonhos da vida. Jesus, ele é a transformação divina. Aleluia. Jesus, ele é o evangelho precioso da vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é a verdadeira essência da vida. Glória. Aquela mulher que tinha inúmeros maridos, quando ela conhece a verdadeira fonte, ela não quer saber de mais nada. Oh, glória. É tanto que quando ela conhece a Jesus, ela larga ali o cântaro dela ali no chão, a água cai ali no chão, e ela começa a se alegrar, e ela começa a falar sobre as redondezas da terra, da região. Eu conheci a verdadeira fonte. Glória a Deus. A verdadeira fonte falou comigo. Glória a Deus. A verdadeira fonte se encontrou comigo. E é diante disso também que essa verdadeira fonte está se encontrando aqui conosco. Glória a Deus. Verdade. Porque nós somos esse exemplo de carta viva pelo Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Que através da nossa vida, vidas sendo transformadas. Verdade, Pai. E até nisso, vidas, elas reconhecem o poder de Cristo sobre nós. E elas veem essa essência, essa virtude, essa glória. É tanto que quando elas vão ver, onde é a tua igreja para que eu venha visitar? Onde é essa casa de oração que eu venho receber dessa casa de oração? Aleluia, Deus. Porque nós, como exemplo de cartas vivas diante do Senhor,
E diante da presença do Senhor, nós podemos ver, irmão, que faz toda a diferença. Que faz o sucesso grande e desejado. É algo até que me cabe assim na memória. Nesse ano eu realizei um sonho onde era praticamente assim impossível, né? Eita, Jesus. E o Senhor realizou esse sonho na minha vida. Foi de evangelizar no interior. Foi de falar do nome do Senhor no interior. E uma das coisas ali que me chamou a atenção, não foi simplesmente porque eu fui, não foi simplesmente porque eu preguei, mas vidas que estavam necessitadas, mas também a gente escutando testemunhos que pessoas estavam vendo não simplesmente em mim, mas na pessoa também que foi mais eu. Pessoas falando e dizendo, olha, muitas pessoas estão elogiando vocês pelo testemunho a qual vocês estão dando por aqui. De pregar a palavra, de evangelizar a palavra, de andar do jeito a qual vocês estão andando. E isso é um verdadeiro exemplo de carta viva pelo Senhor. Isso é um verdadeiro exemplo de ser um verdadeiro cristão. Como pessoas lá na Nigéria. Pessoas que sofrem por falar desse nome do Senhor. Por pessoas a qual sofrem por adorar o Senhor. Eu estava vendo um vídeo ali de pessoas que estavam sendo ali exterminadas até a morte. E as pessoas que estavam fazendo isso estavam confrontando e estavam dizendo, eu quero ver se tu vai falar desse Cristo agora, diante da tua morte. Eu quero ver se tu vai confessar esse Cristo aí diante da tua morte, negar ele agora. E aquelas pessoas ali sendo açoitadas, sendo massacradas, e mesmo assim aquelas pessoas não se vendendo e falando, eu não vou negar o nome dele. Eu vou falar do nome dele na minha morte. Eu vou dizer esse nome que é sobre todo nome, como o livro de Filipenses capítulo 2 vai dizer. E quem disse que elas vão perder? Não vão perder não, pelo contrário, elas vão ganhar. Aleluia. Uma pedrinha a mais na coroa. É verdade. Porque o evangelho é isso. Eu perco, mas eu ganho com ele. Glória a Deus, aleluia. Eu posso renunciar a inúmeras coisas, mas eu ganho com ele. E para encerrar esta palavra aqui, vai dizer que é manifesto que nós somos essa carta de Cristo. Ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Aleluia. Coisa que antigamente era escrita nas leis antigas, lá no Antigo Testamento, que eram escritas em pedras. A gente vê nos 10 mandamentos, por exemplo, que foi escrito numa pedra. Hoje, através de Cristo, não precisa mais de pedra. Ele é a principal pedra angular, isso é verdade. Mas agora a gente não precisa que as nossas vontades, que as nossas virtudes, que aquilo a qual nós passamos, seja escrito em tábuas, em pedras, não. A partir de agora é escrito no nosso coração. Aleluia, Jesus. Na nossa vida. Glória a Deus. Na nossa essência de viver. Aleluia, Jesus. E quem é que faz o milagre? É Ele, é o Senhor. Glória a Deus. E quem é que faz algo na vida? É o Senhor. Glória a Deus. E quem é que faz justiça sobre a nossa vida, sobre os nossos pesares? É o Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E quem diz que Deus escreve 7 por linhas tortas, não. Isso é um ditado aí a qual o mundo fala. E a gente sabe muito bem que Deus ele escreve certo, mas não é por linha torta não, é linha reta. Oh, glória. É verdade. Porque não tem nenhum caminho tortuoso a qual o Senhor ele deixa sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. É o principal ser humano que faz isso. É. Não é Isaías que vai declarar e vai dizer, eis que a minha mão ela não está encolhida. Dê os meus ouvidos que possam ser tampados. Aleluia, Deus. Mas o que faz a divisão entre nós e vós é o pecado de vocês. Glória a Deus. A iniquidade de vocês. É verdade. E está faltando isso. Abandonar o nosso pecado. Aleluia. Abandonar o nosso eu. Abandonar as nossas vontades. É verdade.
e seguir ao Senhor. Glória a Deus. Ser um exemplo de carta viva a qual o Senhor Ele nos escreveu. Porque se hoje nós estamos aqui, não é simplesmente porque alguns nasceram num berço evangélico, ou então você conheceu a Cristo através de um louvor, não. Foi através de uma intercessão divina. Mas também porque o Senhor Ele tinha uma grande obra na tua vida desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Como o livro de Jeremias vai declarar. Que antes de você ser formado, Ele já tinha te escolhido. Aleluia, Jesus. E as nações Ele já tinha te dado por profeta. Eita glória. Eu levo isso na minha vida, irmão, todos os dias. Como eu falei aqui no começo, uma pessoa que estava praticamente morta pelos familiares do meu pai há 3 vezes de convulsão. Meu pai que convivia na igreja, que vivia na igreja. E com o tempo meu pai tinha se afastado. Conheceu aí o mundo, as velhas amizades. Algumas coisas aí no mundo. E eu, como primeiro filho de 2 irmãos, a qual eu tenho lá em casa, tem aquela famosa frase que se você não vem na alegria, o Senhor vai te chamar pela dor. E eu fui a dor para que meu pai voltasse para a igreja. Tive a primeira convulsão nos braços dele, meu pai não estava entendendo o mistério. Tive a segunda convulsão, a terceira convulsão. E quando eu tive a terceira convulsão, os médicos olham para o meu pai, olham para a minha mãe, que me teve muito nova, 14 para 15 anos, e vai falar, olha, se ele tiver outro, só tem 2 destinos. Ou ele morre, ou ele fica paraplégico. Entendendo? Não tem mais nada que a gente pode fazer. E ali no lugar dos familiares do meu pai chegar para ele, chegar para a minha mãe e falar alguma palavra de força, fizeram foi me colocar para baixo. Joga no lixo, não tem mais nada o que fazer. Só vive em hospital, só vive doente. Porém é nessas horas que no lugar de você ficar desesperado, você tem que manter a sua fé intacta no Senhor. Aleluia, Deus. E foi o que aconteceu ali. Meu pai me levou ali para a igreja, juntamente com a minha mãe. E no momento ali dos votos ali, né, a qual meu pai estava fazendo, meu pai me segura nos braços, olha para o céu e vai dizer, Senhor, cura o meu filho. Aleluia, Se o Senhor curar o meu filho agora, Senhor, aceito o teu nome aqui na igreja. Eita, Jesus. Glória a Deus. Eu renuncio o mundo, eu renuncio às velhas amizades, eu entrego meu filho para ti. Meu Deus. E a minha mãe, que nunca tinha aceitado ao Senhor, faz o voto dela também, falando que se Deus me curasse, ela ia aceitar o Senhor. E na mesma hora, a cura aconteceu na minha vida. Glória a Deus. Quando foi no outro dia para me bater o raio-x, para saber como é que eu estava, o médico passa as folhas, passa os laudos, e o médico vai se surpreender e vai olhar para minha mãe para dizer, tem alguma coisa errada com ele. Porque ontem o caso dele era grave. Mas hoje ele não tem mais nada, ele está praticamente curado. A senhora deu algum comprimido para ele, ou alguma coisa a qual eu receitei. E a minha mãe, com o lado de fé, a qual ela sempre teve, ela olhou para o médico e ela falou, não tenho nada, doutor. E eu não receitei nada para ele. A única coisa que eu usei foi somente a minha fé que eu tive no Oh, Senhor. glória. E hoje meu filho está curado. Glória a Deus. Então é nessas horas, irmãos, que a gente tem que se lembrar que nós somos uma carta viva perante ao Senhor. Eita, Jesus. Que Deus ele transformou a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser. E hoje nós somos novas criaturas para pronunciar, para proclamar esse reino e para dizer para outras pessoas, ainda tem jeito para você. Aleluia, Jesus. Ainda tem esperança para você. Ainda tem algo a qual o Senhor ele quer fazer e quer operar sobre a sua vida. Glória a Deus. Então que você venha meditar nessa palavra, que você venha guardar essa palavra no seu coração e que você venha fazer com que o Evangelho do Senhor, através de você como carta viva, venha ser gerada, venha ser transmitida e que venha impactar vários e vários corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a cada dia Ele levante seu rosto e dê a paz que você tanto precisa. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Glória a Deus.
Glória